Olá, turma do nono ano, como vão vocês? Tudo bem? Pessoal, professor Gutenberg, disciplina de Química. E, gente, antes de a gente partir, né, para a nossa terceira parte em videoaula, eu gostaria de voltar à nossa primeira videoaula, tá certo? Para tirar aqui algumas dúvidas. Olha só, já estão começando, né, a ter dúvidas e entrar em contato com o colégio manda para a gente, tá certo, a dúvida, e é como a gente falou nos vídeos anteriores. Caso hajam dúvidas, né, vocês deixam com o colégio manda para a gente a dúvida, ou manda diretamente para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso grupo do nono ano, tá certo? Eu estou aqui com a telinha, né, do nosso vídeo anterior para falar justamente aqui para nossa amiguinha Ana Carla, a Luane e o Túlio, que ficaram em dúvidas a respeito do nossa primeira videoaula, né, que foi uma videoaula introdutória, foi apenas uma introdução. Por isso que ela foi tão curta, gente. Nós não estendemos. Por quê? Se vocês forem para o nosso livro didático, lá para o capítulo 15, tá certo? Na página 27, que é a introdução do nosso livro, da nossa disciplina, tá? Que o referente, né, ao conteúdo sobre substâncias puras e misturas, ok? Nós trouxemos para vocês, tá? Algumas curiosidades apenas, tá certo? Onde eu vou falar, em resumo, o que é que interessava saber, o que é que o autor quis passar para vocês a respeito apenas dessa introdução, tá certo? Primeiro, gente, ele trouxe para vocês aí a questão da Serra Pelada, ok? Mostrou aí, ó, essa partezinha aí que é a degradação ambiental, onde vocês observam aqui, olha a profundidade que os garimpeiros estão extraindo, né, o ouro, né, dessas rochas aqui, né, dessa parte montanhosa que se transformou, né? É uma serra, né, onde não havia vegetação, por isso o nome dado, o apelido dado à Serra Pelada, tá? Que fica lá no estado do Pará. Então, a gente trouxe para vocês tudo isso aí nessa primeira parte, né, a respeito da questão da Serra Pelada. Então, tá aí, ó, na década de 80, esse garimpo, né, que era do tamanho praticamente do estádio do Maracanã, localizado a 100 quilômetros do município de Marabá, ao sul do estado do Pará, onde, no auge da extração, né, mais de 80 mil pessoas retiravam, em média, 40 quilos de ouro. Em resumo, o que é que interessaria para a gente? Então, vamos lá, Ana Carla, Luane e Túlio. O que ele quis dizer para vocês, né, que esse garimpo, esse maior garimpo a céu aberto, né, do mundo, ele extraía ouro, mas não era um ouro puro, ok? Ele tinha elementos associados ao ouro. Um desses elementos aí era o paládio, tá certo? Que é do grupo da platina, onde aí a gente pôde mostrar para vocês que o ouro tinha essa mistura, né, de 1 a 2%, por exemplo, que era o ouro amarelo, aí tinha 6 a 7%, o ouro fino, e acima disso aí, né, acima de 9%, o ouro bombril, ok? Inclusive, nós deixamos para vocês aí, pessoal, uma perguntinha, né? Uma não, foram 4 perguntas que está no livro aí, para o início, né, para o começo de conversa. Aí vem o garimpo é uma atividade que degrada o meio ambiente, né? Justifique. E na 2, olha a pergunta. De acordo com as informações acima, o ouro encontrado em Serra Pelada é uma substância pura? Nós respondemos esse exercício para vocês, tá? Então, em síntese, o que é que a gente quer dizer? Que, respondendo aqui, ó, a alternativa, né, B de vocês, ok? Está aqui o cursor. Então, eu até já comentei com vocês, né, que não, olha a alternativa B aqui, ó, não havia aí, ó, pois havia, né, outras substâncias misturadas ao ouro, ok? Que substâncias eram essas, gente? Acompanha aí comigo no livro de vocês. Além do paládio, encontrava quais outros minérios? Encontrava também o cobre, a prata e o ferro, provando que realmente não era uma substância pura.
Então, essa introdução foi pequena, porque em síntese era só para vocês entenderem isso aí, tá certo? Nem todos os elementos, nem tudo que se encontra na natureza, tá, são substâncias puras. É isso que ele quis falar na introdução do nosso livro. Por isso, pessoal, que essa videoaula foi muito curta, entendeu? Ficou bem frisado aí para vocês? Bem frisado? Então, a gente vai continuar para a nossa terceira parte de substâncias e misturas, ok? Vamos para a nossa terceira parte. Bom, gente, na aula anterior, o professor pediu a vocês, gente, que vocês pesquisassem substâncias, ok, simples e compostas e misturas homogêneas e heterogêneas, para que a gente pudesse trazer novidades para enriquecer o nosso estudo, né? Que substâncias eram substâncias simples, que substâncias eram substâncias compostas, tá certo? Mas o professor também resolveu trazer para vocês, né? Não esperou só vocês fazerem essa pesquisa. Eu trouxe também para vocês exemplos de substâncias simples e substâncias compostas, ok? E na próxima aula eu vou trazer para vocês exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Mas nessa aula de hoje nós vamos estudar apenas os exemplos de substâncias simples e compostas e vamos trazer um exercício com 3 questões, onde eu vou ler e interpretar junto com vocês essa questão e aguardar a resposta de vocês, tá certo? Para ver se a galera conseguiu fazer em casa e acertar. Isso é o que importa. Lembrando, gente, que ao término desse nosso conteúdo sobre substâncias e misturas, eu vou deixar um exercício com 10 questões para vocês, para que vocês possam fazer em casa e mandar ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp do colégio, ou pelo nosso WhatsApp, né? Da nossa turma, da nossa sala do 9º ano, valendo aí, tá certo? Uma notinha para ser somada com o resultado final da prova, tá certo? Então, a gente vai ver aqueles alunos que precisarem, né, dessas notas para dar um reforço para a nota da primeira unidade de vocês, ok? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção nas aulas, façam a pesquisa que o professor pede que vocês façam, porque isso vai enriquecer, tá certo, a aula e o conhecimento de vocês, que esse é o objetivo. Até porque, que é como eu falei também para vocês, todo esse nosso assunto é base para o ensino médio, ou seja, a partir do ano que vem, vocês terão, né, novamente esses conteúdos que nós estamos vendo e de uma forma até mais aprofundada, tá certo? E vocês tendo essa base, vocês já vão com uma boa noção, né, para que vocês possam realmente entrar com o pé direito no ensino médio, ok? E até prestar também exames do Enem, do vestibular, para que vocês possam alcançar o sonho de vocês e o sonho da família de vocês, não é verdade? Todo mundo almeja, né, chegar em uma profissão. E aí, para que a gente possa chegar numa profissão, a gente tem que fazer realmente curso superior ou um bom curso técnico, não é verdade? Para que a gente possa realmente ter uma boa profissão e manter, né, a nossa vida com qualidade de vida, né, através dos nossos esforços, através do nosso trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar aqui a respeito justamente desses exemplos que eu pedi para que vocês trouxessem. Então, eu, ajudando vocês, eu trouxe aqui, ó, alguns exemplos que nós já vimos nas aulas anteriores, alguns, tá certo? Para que vocês possam somar, né, a pesquisa de vocês. Então, eu trouxe o H2, o hidrogênio, trouxe o O2 e o O3. Olha os alótropos aqui, gente, novamente, que, ou seja, o oxigênio e o ozônio. Trouxe também o cloro, trouxe aqui o fósforo, certo? O iodo, o bromo, o gás hélio, o gás nitrogênio e o enxofre. Então, eu trouxe todos esses elementos aqui que vocês vão encontrá-los aonde?
onde a gente sempre fala na tabela periódica, que vai ser o nosso próximo assunto, né? Posterior às substâncias e misturas, a gente já vai dar introdução aí a gente estudar e conhecer os elementos químicos, conhecer a tabela periódica, assunto importantíssimo para vocês no ensino médio. Bom, vamos, pessoal, para os exemplos, né, de substâncias compostas. Algumas vocês já conhecem, nós vimos até na aula anterior, não é verdade? Então, eu trouxe para vocês aqui, leiam comigo aqui, ó. Eu trouxe o NaCl, que é um sal, né? O cloreto de sódio, o sal de cozinha. O H2O, acho que todo mundo já está careca de saber, né? A molécula da água. Trouxe também aqui, ó, o cálcio 2, né? 2 cálcio, ó, Ca2, S, enxofre novamente, e O4, 4 de oxigênio, ou seja, Ca2SO4, que é o sulfato de cálcio. Trouxe o H3PO4. Quantos elementos diferentes eu tenho? Ó, hidrogênio, fósforo e oxigênio. 3, por isso que é composta. Se só tivesse uma, como está aqui, ó, 2 de hidrogênio, seria simples. Então, o que é o H3PO4, gente? Muito bem, ácido fosfórico. Trouxe também para vocês, gente, o H3, não é? H3PO4. Aí eu pergunto para vocês, o H3PO4, nós vimos agora que é o ácido fosfórico. Embaixo aqui, ó, já me atrapalhei aqui, mas já estou agora corrigindo, estou indo para o H2O2, ou seja, 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Bom, isso aqui a gente usa muito, gente. Isso aqui é água oxigenada, ok? O CO2 a gente vê em diversos exemplos. Então, aqui eu tenho o quê? O dióxido. Por que di? Porque são 2 de oxigênio. Dióxido de que elemento? O C. C é quem, gente? Carbono. Então, dióxido de carbono. O tão somente conhecido como gás carbônico. Aí eu venho aqui, ó, 2 bem parecidos, tá? Eu tenho o NaHCO3, que a gente usa muito, é um sal, tá? É o bicarbonato de sódio. E tenho agora aqui, ó, quando eu vou ter 2 de sódio, Na2CO3, que é o carbonato de sódio, ok? Depois eu vou ter outro aqui, ó, tá certo? O HCN. Quantos elementos químicos? Eu gosto de perguntar, gente, quantos elementos químicos tem, para vocês entenderem por que é composto, ó. Não é de 2 ou mais elementos, então aqui, ó, eu já tenho o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. 3 elementos químicos. Então, o que é o HCN? Gás cianídrico, ok? Vamos partir agora aqui, ó, o H2, 2 moléculas de hidrogênio e uma de enxofre. O que é? Quem sabe? Sulfeto de quê? Que elemento é isso aqui, ó? Hidrogênio. Então, sulfeto de hidrogênio. Aqui é o silício, ok? Eu tenho um O aqui, então é um óxido. Óxido de quê? Dióxido de, porque são 2, né? Vamos lá, vamos ver novamente. Não é só o O, né? São 2, então se são 2 é dióxido de silício. Agora aqui eu tenho só um. Se eu tenho só um, aí é um óxido. Óxido de quê? Que elemento é esse? Zn, também na tabela periódica, zinco. Não é isso? Muito bem. E por fim, gente, acompanhando o cursor, tá certo? Que nós usamos bastante em nossos veículos, C2H6O. Quem é que sabe dizer o que é? Muito bem, pessoal. É o etanol, ok? Dúvidas? Se alguém tiver com dúvidas, a gente tira na próxima aula. Manda para o colégio aí a dúvida. Se a aula do professor
tiver muito rápida, o professor não estiver explicando devagarinho, se ficar alguma dúvida, a gente para e volta para a gente explicar os porquês, tá certo? Química a gente aprende, tá certo? De uma forma, né, compassada e explicando caso a caso, para que a gente, ao avançar da nossa disciplina, a gente tenha aquela base, aquele conteúdo que vai fazer a gente entender, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, gente, importante saber, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, tá certo? Posso chamar também de observação, tá? Bom, eu queria primeiro falar que muitos elementos, né, da tabela periódica existem como substância pura, ok? A maior parte da tabela forma substâncias puras no estado físico, no seu estado de origem, seja ele sólido, líquido ou gasoso, tá? Vamos dar um exemplo de sólido, que são os casos dos metais, tá bom? Do gasoso, aí a gente já falou, o oxigênio, por exemplo, né, o hélio, ok? Agora, as duas únicas substâncias puras, simples, líquidas, não tem como a gente esquecer, gente, porque são apenas duas, tá? São o mercúrio e o bromo, ok? O Hg e o Br. Tá aí o símbolo desses elementos químicos que vocês vão conhecer naturalmente ao avançar do nosso curso de Química, tá certo? Na tabela periódica. Ok, gente? As substâncias simples, elas podem ser classificadas em monoatômicas, diatômicas, triatômicas e etc. Né? Tetratômicas. Como vamos ver a seguir, né? Vamos ver aqui. Nós já vimos, gente, essas substâncias, só que não sabíamos, por exemplo, quem eram as monoatômicas, né? Que são os casos aí dos gases nobres, onde a gente deu o exemplo, o gás hélio, nesse instante, né? O He. E vamos dar outro exemplo, que é outro gás também, gás nobre, ok? Que é o argônio. E também dos metais, como o ferro, Fe, e o alumínio, ok? Al. Vamos falar aí das diatômicas. Porque 2 é o caso do O2, né? O oxigênio. Se for o O3, tá? Já vai ser triatômico, ó. Porque O2, tri porque 3 de oxigênio. Então, triatômico, que é o caso do gás ozônio, ok? Ficou dúvida, gente? Eu acho que não. É muito simples, né? Mono 1, né? Aí vem di 2, tri 3, tetra 4 e assim sucessivamente, ok? Dúvida? Não, não é? Então vamos continuar. Vamos continuar. Vamos dar aqui a sequência. Vamos para o nosso exercício. Muito bem. Já que a gente já tem aí uma segurança, né, a respeito do nosso conteúdo, a gente agora vai para o nosso exercício. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esta leitura do exercício. Vamos lá. Foi uma questão aí que caiu no vestibular da Unesp de São Paulo. Vamos lá. Alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo o que existe no mundo e sua transformação dariam-se a partir de 4 elementos básicos. Nós já conhecemos demais: fogo, ar, água e terra. Agora, vê bem, hoje, inclusive nas nossas aulas, nós vimos, né? A química tem outra definição para elemento, tá? Vamos ver aqui, ó, o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Então, definição para o elemento, que é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Eu vou voltar para explicar a vocês que a gente ainda não estudou, ok?
os elementos químicos, mas os elementos químicos, tá, estão na tabela periódica. Mas eu quero voltar para falar para vocês desses dois aqui, ó, ok? Que não vai mudar. Olha, vamos falar também aqui, ó, do hidrogênio. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. 1. Eu tenho aqui, ó, dois elementos químicos, ó. Eu tenho dois elementos químicos. Por quê? Eu tenho H2, 2 de hidrogênio. Mas se o número atômico dele é 1, cada um tem o mesmo número atômico. Não é porque não é o mesmo elemento? Então, quimicamente igual. Vou dar outro exemplo aqui, para que vocês possam amarrar isso aí comigo. Vamos ver aqui o hélio, por exemplo, né? Eu falei do hélio, o hélio aqui, ó, tá certo? Que é o gás nobre, que a gente viu aqui mais na frente, o hélio que está aqui, ó, que é um gás nobre, tá certo? O hélio já vai ter o número atômico 2. Se eu tivesse duas moléculas desse gás, do gás hélio, certo? Então eu teria He com 2, né? O número atômico 2, e outro elemento, né, que está dobrado, por isso que ele é o quê? Ele é mono quando tem 1. Se for 2, ele seria o quê? Diatômico. Então, o oxigênio, que é o número atômico é 6, o número atômico é 6, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, 2 de oxigênio. Cada um continua com o mesmo número atômico. Ou seja, 6 e 6. Não muda, ok? Ficou bem claro aí para poder a gente entender o que é que diz a questão? Então, a questão ele fala aqui da definição química para o elemento, que é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento, tá, está quimicamente incorreto. Por quê? Porque se trata de quê? Gente, nós falamos diversas vezes sobre a água, mas eu não vou dar a resposta agora, não. Eu vou dar 30 segundos para que vocês possam pensar em tudo que nós falamos na aula anterior, tá certo? Sobre substância simples e substância composta, e se a água era ou não uma substância pura. Ainda estou dando esse bizu para vocês. Mas daqui a pouco a gente volta para reforçar esse assunto com vocês e dar a resposta. Qual dessas alternativas aqui, ó? A, uma mistura de 3 elementos. B, uma substância simples com 2 elementos. C, uma substância composta com 3 elementos. D, uma mistura de 2 elementos. E E, uma substância composta com 2 elementos. Daqui a pouquinho o professor volta com a resposta. Até já. Então, gente, vamos à alternativa correta. Vamos analisar. Bom, primeiro a gente tem que conhecer, vamos voltar aqui, a composição da molécula da água, tá? Voltei aqui. Bom, já diz aqui como substância composta o H2O. Quantos elementos? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Bom, então eu tenho hidrogênio e oxigênio, ok? Já sabemos aí como é a molécula da água. Então vamos analisar aí. Por que a água, como elemento, está quimicamente incorreto? Vamos lá. Sabemos, então, que a água é uma substância composta. Está lá no exemplo que o professor deixou. Aí eu pergunto, qual dessas alternativas aqui fala que é uma substância composta? A gente tem que eliminar aquelas que não tem nada a ver. Bom, não é uma mistura. Olha, substância simples, sabemos que não é. Sabemos que é uma substância composta. Opa! Beleza. D, mistura novamente, não pode. E, substância composta. Opa, eu tenho apenas aqui na C e na E como substância composta, que já sabemos. Quando eu voltei lá, a gente contou quantos elementos? Quantos? 2 elementos.
Então não pode ser 3 elementos. Então não pode ser a C. A resposta teria que ser E. Por quê? Quais são esses 2 elementos, gente? Hidrogênio e oxigênio. Então, 2. Então, qual seria a resposta? Alternativa E. Ok? Vamos para a segunda. A segunda, ela é genial, gente. Genial. Olha só. Vê que belezura. Ok? Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem se unir-se. Podem, vamos repetir, desculpa aí, não tem como ter corte, né? Podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substâncias simples e ou substâncias compostas, tá certo? No esquema abaixo, cada bolinha, ó, eu tenho uma bolinha aqui, ó, olha o cursor aqui com o professor, tá vendo o cursor? Uma bolinha aqui, ó, em branco, outra bolinha preenchida e uma bolinha com um X, dizendo que nesse esquema das bolinhas aqui, ó, cada bolinha representa um átomo diferente. Então eu tenho, ó, um átomo, outro átomo, outro átomo. Conforme a representação na imagem da quantidade de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. Ok? Então, deu para entender o que é que eles querem aqui, gente? Ele quer a alternativa correta, referente aqui, ó. Quantas moléculas tem aqui, ó, nesta figura? Quantas moléculas tem? E quais delas, aqui, ó, quantas são simples e quantas são compostas? Quantas são substâncias simples e quantas são substâncias compostas? Vou dar novamente um tempinho para que vocês possam responder esta questão, ok? Até já! Então, meus amiguinhos, vamos à resposta. Essa questão, ela pode parecer complicada, mas não é, tá certo? Olha só. Observe aqui, ó, as bolinhas, tá certo? Que representam um átomo diferente. Aqui dá para ver, ó, que tem 2 átomos juntos. Ó, formou uma molécula. Outros átomos aqui, ó, diferentes. Esse átomo aqui, os 2 são iguais. Aqui também são iguais, estão juntos. Forma outra molécula. Já tenho 2. Aqui eu tenho 3, formando uma molécula. 2 iguais e um diferente. Concordam comigo? 2 elementos iguais e um diferente, como mostra aqui nas bolinhas. Já tenho 3 moléculas. Quarta molécula, eu tenho 3 átomos iguais. Aqui, ó, átomos iguais. Quarta molécula. A quinta molécula, eu tenho 2, né, átomos, mas diferentes, ó. Branquinho e com X, diferentes. 5 moléculas, onde uma, 2 são iguais. Portanto, aqui, ó, formam substâncias puras. Quantas substâncias puras eu tenho? 2. E tenho 3 com... 2 não, 3. Desculpa aí, vamos voltar. Vamos voltar. Não tem como ter corte. Então, eu tenho aqui, ó, uma molécula aqui, ó, só com átomos iguais. 2 moléculas aqui, ó, só com átomos iguais. 3 moléculas aqui, ó, com átomos iguais, ó. Iguais, iguais e iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3 substâncias simples. Ok? Porque os átomos são iguais. 3. Agora, 2 com átomos diferentes, portanto, compostas. Voltando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Qual dessas alternativas falam que são 5 moléculas? 1, 2, ó. A, C e a A também, ó. 5 moléculas. A, C e D. Portanto, eu elimino B
e E. Não pode ser de forma nenhuma, nem a B, nem a E, certo? Então, vamos ver. Já tenho as 5 moléculas. Quantas substâncias simples eu tenho? Ó, 1, 2, 3. 3 substâncias simples. Opa! 3 substâncias simples. Porque a outra fala em apenas 2. Não é. A outra fala também em 2. Cadê aqui, ó? 2, 3 e 12. Não tem como. 12 substâncias. Então, a A já estaria eliminada. Vamos para C e D. Já sabemos que a resposta é C, porque são 5 moléculas, 3 simples e 2 compostas, como o professor falou. Ó, 1 simples, 2 simples, 3 simples, porque átomos iguais, ok? De acordo com as bolinhas. E diferentes eu tenho 1, 2, portanto, composta. Então, 1, 2, 3 simples, 1, 2 compostas. Então, 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Então, a resposta seria a alternativa C, ok? Vamos para a última? Vamos para a última. Vamos ver aqui, ó. Associe corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna, eu tenho aqui, ó, o O3, Cl2, H2O2, H2SO4 e o Cu, ok? Na segunda coluna, eu tenho substância composta, elemento, substância simples, então tenho que associar, ok? Bom, veja como foi maravilhoso quando a gente viu lá atrás, ó, eu vou voltar aqui para vocês verem aqui os nossos exemplos aqui, ó. Como foi importante a gente ter todos esses elementos aqui como exemplos e esses também aqui como exemplos. Aqui eu não coloquei o ácido sulfúrico porque eu já tinha colocado na videoaula anterior, que é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Não coloquei aqui, mas eu coloquei aqui os elementos que são simples, ok? E coloquei também as substâncias aqui compostas, para poder a gente responder, ok, a terceira questão. Então, a terceira questão, gente, fala: o alótropo, o gás ozônio aqui, ó, com 3 de oxigênio, nós já sabemos que é uma substância simples. Então, eu já tenho um C, né? Algum daqui tem C? Ó, um tem C, um C e um C. Aqui é A e aqui é B. Eu já elimino a B e a C. Não é verdade? Elimino a B e a C. Então, vão respondendo para mim. Eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês possam resolver, ok? Eu volto já já com a continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos terminar, né? Já tinha dado uma dica para vocês que um é C e um C só tem na alternativa A, D e E. Eliminamos, então, a B e a C, ok? Então, vamos lá. O 2, o gás cloro, 2 átomos de cloro, ok? Que o número atômico é 17, tá bom? Então, são 2 átomos contendo cada um o mesmo número atômico, ou seja, 17. Sabemos que quando ele está, né, é apenas um elemento químico, ele não acompanha associando, né, para formar aqui outra substância, ele é também o que, gente? O gás cloro também é uma substância simples, portanto, o 2 também é C. Vamos ver aqui, ó. Um C, beleza. 2A, não é. Não é. No D, um C, beleza. 2C, beleza. Ok? Vamos para a alternativa aqui, ó. A, já vamos eliminar também, porque, ó, 2 aqui não é B, é C também, como está aqui, ó. 1C, 2C. Portanto, o único que já vai acertando tudo é a alternativa D, tá certo? Porque vamos ver a terceira. A terceira, água oxigenada, o H2O2. Vimos como exemplo, tá lá.
de substância composta. Então, 2 é A. Substância composta. Aqui, ó. Aliás, o 3 é A, né? Porque não é água oxigenada. 3, ó. 3 é A. Então, 1C, 2C, 3A. 4, o ácido sulfúrico, que eu não coloquei lá como exemplo, porque eu já tinha visto como exemplo de substância composta. O H2SO4, eu tenho um elemento químico, 2, 3 elementos químicos. Portanto, tem que ser uma substância composta. Então, o 4 também é A. Então, ó, 3 é A, 4 também é A. Bom, gente, o cuprum, tá, em latim, é o cobre que está na tabela periódica. Se está na tabela periódica, o cuprum, o cobre, é um elemento químico. Então, o 5 seria o quê? D, elemento químico. Portanto, a resposta correta seria a alternativa D. Ok, gente? E assim a gente conclui mais um exercício de química referente a substâncias simples e compostas, ok? Na nossa próxima videoaula, a gente vai trazer para vocês desta mesma forma, deste mesmo formato. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E eu vou deixar na telinha de vocês um exercício, porque esse exercício são 10 questões e vai ser para agregar, tá certo? Uma pontuação na média final da primeira unidade. Eu quero ajudar vocês para que vocês fiquem com notas excelentes, ok? Espero que tenham gostado. Dúvidas? Entrem em contato com o colégio, deixa lá através de e-mail, deixa lá através do WhatsApp do colégio, ou fala com Dona Fátima e deixa pessoalmente com ela. Críticas também, tá certo? Porque a gente pode realmente estar num formato que vocês não estejam entendendo, então é importante que vocês se comuniquem com o colégio, para que o colégio se comunique com a gente, conosco, professores, para que a gente possa, né, trabalhar com várias metodologias para que a gente possa trazer para vocês o melhor entendimento e, caso de dúvidas, poder tirar essas dúvidas. Não adianta vocês assistirem às videoaulas, tá certo? Sem entender. Vocês têm que procurar, né, dentro do que o professor está explanando, dentro do que o professor está vendo com vocês, do conteúdo que já faz parte, né, para a nossa prova. Então, que vocês, em caso de dúvida, perguntem, e na próxima aula o professor vai citar a dúvida de vocês e tentar tirar essa dúvida da melhor forma possível, ok? Saudade de estar pessoalmente com vocês, porque realmente é outro nível, né? A gente estando presencialmente, porque em caso de dúvida o aluno já, espera aí, professor, eu estou com dúvida, eu não entendi isso aí. Então o professor na hora pode ir lá e tirar a dúvida na hora com o aluno. Então, o aluno não leva dúvidas para casa, a não ser através do exercício que a gente leva para casa, que ele tenta responder. Se não conseguir responder o exercício, então ele leva na próxima aula aquela dúvida e o professor tira na hora. E o bom é que, às vezes, essa mesma dúvida, né, tenha essa dúvida com outros alunos. Então, uma dúvida já serve para tirar dúvida de vários alunos. Mas aqui também é possível. Então, talvez a sua dúvida, né, possa ser a dúvida da maioria dos amiguinhos que estão em casa nos assistindo e acompanhando a aula de Química, ok? Então, eu deixo um forte abraço para vocês, né? E até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.